Bom dia. Começou a gravação. Eu queria falar com vocês um pouquinho, dar um passo adiante, chegar de repente em equilíbrio químico hoje. Vocês querem começar a falar alguma coisa antes? No momento não, eu queria tirar dúvidas sobre algumas questões, mas pode ser mais no final da aula, para não atrapalhar. Não, não atrapalha, você que sabe. Você prefere agora ou prefere depois? Pode ser depois. Tá. Se você quiser também parar a aula por algum motivo, fica à vontade, tá? Não atrapalha nada no que vocês falarem, tá? Pelo contrário. Tá bom, então eu vou fazer de novo aquela pequena revisão de começo. Então, quando a gente estava falando de soluções reais na última aula, a gente chegou aqui no conceito de atividade, né? Então, atividade é o que a gente pode considerar como uma concentração efetiva, na falta de um termo melhor, né? Então, a ideia aqui é a gente levar em conta a diferença que as interações, a mudança de interações intermoleculares com a mistura causa na efetiva ação ou na capacidade de agir de um determinado material. A gente pode definir a atividade como um fator vezes a concentração. Esse fator a gente chama de coeficiente de atividade, então também pode ser a atividade pela concentração, né? Então, o que quer dizer aqui é que se esse fator aqui, gama I, né, que é o coeficiente de atividade, ele for 1, a atividade e concentração são a mesma coisa, então a gente não tem que se preocupar com essa diferença de interação intermolecular na solução, mas em geral gama é diferente de 1, em geral menor que 1, ou seja, a quantidade de material que efetivamente é capaz de agir é afetado pelas interações intermoleculares e é menor do que o que foi adicionado, né? A gente deu o exemplo do pH, né? Quando a gente está com pH próximo da neutralidade, um pH-metro ele mede. Se você colocou lá 10 a menos 4 mol por litro de um ácido forte, você vai medir o pH 4. Não precisa se preocupar quanto a isso. Mas se você chegar próximo da molar de 1 mol de um ácido forte, você vai perceber que o seu pH não dá zero, ele dá um outro valor, né, tipicamente um pouco maior, indicando que a concentração efetiva de ácido que está sensibilizando, né, a membrana do pH-metro é menor do que a que foi adicionada efetivamente. Espera aí, andou. A gente também chegou a algumas conclusões, então a gente substituiu na equação para o potencial químico dependente da composição. A gente substituiu a composição aqui em fração molar pela atividade. Então, essa aqui seria a correção do modelo de soluções ideais que está sendo proposta. No limite de quando o solvente está com concentração muito alta, a gente pode assumir que gama tende a 1. Quando o soluto está com concentração muito baixa, a gente também assume que gama tende a 1. Então, nessa equação de cima, a gente poderia voltar a usar fração molar, né? Ou seja, a gente pode dizer que em soluções diluídas, gama tende a 1, tanto para o soluto quanto para o solvente, e aí a gente pode usar concentrações, concentrar a concentração diretamente. Fora dessas condições, a gente precisa, a princípio, utilizar a atividade, né? A gente deu alguns exemplos experimentais, mas vocês vão ter muito contato com isso, especialmente em disciplinas de química analítica, com técnicas que sempre trabalham com soluções diluídas, justamente para evitar a necessidade de medir a atividade de uma solução. Então, se a gente... Bom, vamos mostrar tudo aqui de uma vez, né? Então, a gente, ao fazer essa substituição,
a gente sempre tem que levar em conta quais são as chances da gente utilizar a fração molar ou a concentração em mol por litro, né? Eu esqueci de falar hoje, falei na última aula, a atividade ela tem a mesma unidade da unidade de concentração que você usar. Então, você vai ter a atividade com unidade de mol por litro se você utilizar a sua concentração inicial em mol por litro. Por que isso? Porque o fator, o coeficiente de atividade, ele é adimensional, porque ele é justamente a divisão da atividade pela concentração. Para ele ficar dimensional, a atividade tem que ter a mesma unidade da concentração. Então, se a gente usar concentração em fração molar, a nossa atividade sai em fração molar. Se a gente usar concentração em mol por litro, a nossa atividade também sai em mol por litro. Né? E a gente sempre tem essa situação. Para o solvente, quando a fração molar dele tende a 1, ou seja, ele está quase puro, o coeficiente de atividade tende a 1. Então, como uma aproximação razoável, ele pode ser considerado 1, e aí você iguala a concentração com a atividade. O mesmo vale para o soluto quando a fração molar tende a 0, ou seja, quando você tem pouco soluto, né, que é a combinação da solução diluída. Né? Isso é sempre bom falar mais de uma vez. O coeficiente de atividade, então, se a gente lembrar, né, que a atividade da espécie I, né, só rearranjando aqui, é o coeficiente de atividade da espécie I vezes a fração molar dela, ao escrever o potencial químico da forma que já considerando a atividade, se eu substituir a definição de atividade, eu chego nessa expressão. Né? Então, eu teria ln de xi gama i, eu posso substituir eu posso separar, né, em dois, na somatório dos dois argumentos aqui do logaritmo. Essa primeira parte aqui da expressão é igual, né, idêntica à equação proposta para soluções ideais. Então, a gente pode dizer que esse outro termo aqui é o termo que mostra para a gente desvio da idealidade. Então, se gama i for 0, se gama i for 1, esse termo aqui é 0. E aí a gente tem um comportamento ideal. Se gama i for diferente de 1, esse termo também é diferente de 0. Né? E aí a gente tem alguma correção da idealidade. Então, o que a gente pode sempre pensar como o desvio da idealidade é quão diferente de 1 é o valor do coeficiente de atividade. Né? A gente pode pensar, por exemplo, em desvios relacionados à lei de Henry. Se a gente tem aqui, lei de Henry, lembra que ela descreve bem o soluto. Né? Então, se a gente tem aqui essa situação de coeficiente de atividade para o soluto dado pela relação que a gente já conhece, a gente vai ter, de novo, o desvio da idealidade dado pelo termo do coeficiente pelo termo coeficiente de atividade. Né? Isso também vale para íons. Né? Eu vou falar uma coisa rápida para vocês, porque tem uma coisa muito importante com relação aos íons. Né? É muito difícil você considerar que as atividades... Então, se a gente tem uma substância que é ionizável, né? E ela é colocada em solução e ela efetivamente se ioniza, você passa a ter um íon positivo e um negativo, além de um solvente que é tipicamente molecular. Então, considerar uma solução de íons como uma solução ideal é uma aproximação muito grosseira. Então, mas você sempre pode fazer essa primeiro chute, né? Então, você pensa numa energia de Gibbs ideal como somatório dos dois potenciais químicos, né?
para o cátion, o mais aqui, e para o ânion, né? Só que isso você não vai conseguir, né, resolver, você não vai conseguir descrever a sua solução. Então, você sempre acaba colocando aqui os termos de correção, já pensando aqui em um coeficiente de atividade para o cátion, um coeficiente de atividade para o ânion. Como a gente não consegue medir separadamente nada, uma solução iônica, você não consegue medir só o cátion e só o ânion em termos de coeficiente de atividade. Então, o que se faz normalmente é fazer uma média, e a gente usa um coeficiente de atividade médio para cátions e ânions, né, que é o gama mais menos, que é o que dá para medir experimentalmente, né? Esse gama mais menos, ele é dado como a média geométrica do gama, né? É a raiz quadrada do produto dos dois gama, e é o que a gente consegue medir experimentalmente. Essa expressão aqui para a energia de Gibbs de uma mistura, né, é que vai levar à nossa lei limite de Debye-Hickel, que permite descrever as interações específicas entre, por exemplo, um cátion e um solvente molecular, que aqui eu coloquei como representação a água. Então, você pode descrever essa interação específica do sódio, que é uma carga pontual positiva, né, bastante alta. Então, ele vai tender a orientar as moléculas de água de forma que, se a gente lembrar que o dipolo da água ele está nessa direção, né? Então, a parte negativa da água é o átomo de oxigênio, ela tende a orientar as moléculas de água por causa desse desvio das interações intermoleculares, né? Isso tudo vai ser tratado com vocês na disciplina de eletroquímica. Então, a disciplina de eletroquímica, ela tem uma parte inicial que vocês, em princípio, farão no semestre que vem, né? Quem for seguir a ordem. Então, está prevista lá, provavelmente, para o 5º período de vocês, a disciplina de eletroquímica. Nela, algumas aulas iniciais são dadas por professores da fisicoquímica, justamente para fazer esse tratamento das soluções de íons e depois falar sobre potenciais padrão em soluções redox, né? Isso vai ser bastante relevante no próximo período. Eu não vou falar, justamente porque você tem aulas na disciplina de eletroquímica específicas para isso, a gente não fala nesse curso. Então, ela já fica aqui, a partir dessa primeira definição de soluções não ideais, é possível que vocês vão chegar na descrição, né, a partir do modelo de Debye-Hickel, do potencial eletroquímico e chegar, no fim das contas, na equação de Nernst, que permite que a gente pense nos potenciais padrão de célula eletroquímica, e daí tudo isso vai desembocar nas técnicas eletroanalíticas mais adiante, na própria disciplina de eletroquímica, tá bem? Com isso, eu não vou falar sobre isso, eu vou passar para o próximo tópico da termodinâmica, que é o que a gente chama de sistemas de composição variável. O que é um sistema de composição variável? É um sistema em que você entra com algumas espécies, A e B, numa certa proporção, e você tem parte dessas espécies se rearranjando de forma a gerar novas espécies. Ou seja, você tem uma reação química. Você passa a ter rearranjo de ligações, o que é uma reação química. Então, se a gente pensar numa equação, numa reação genérica, como essa que está dada aqui, a gente pode ter os reagentes A e B, que são adicionados inicialmente, eles reagem entre si e geram os componentes, os produtos R e S.
Não necessariamente todo A e B é convertido em RS. Então, a gente tem uma situação em que há a necessidade de descrever as condições para o equilíbrio químico, ou seja, quais são as concentrações de equilíbrio, né? Quais são as concentrações que são previstas pela termodinâmica para finais, né? Para concentração de reagentes e produtos. É o que a gente vai fazer a partir de agora, e esse vai ser o último componente do nosso curso, né? Que é justamente equilíbrio químico. Já tem lá para vocês, na nossa plataforma, as aulas dos outros colegas sobre o tema também. E aí, quando a gente está falando de energia de Gibbs, de equilíbrio químico, na grandeza que nos interessa é a energia de Gibbs, porque é ela que vai dizer para a gente qual é a situação de espontaneidade da reação química que a gente está interessado, e também vai permitir que a gente calcule quais são as concentrações de equilíbrio, né? Para isso, a gente vai precisar entender como que a gente pode descrever a nossa reação química utilizando a energia de Gibbs. Então, se eu parto de um sistema inicial A e B, né, as variações, à medida que a reação progride, tem uma variação da energia de Gibbs. Essa variação é melhor a gente pensar nela inicialmente de forma infinitesimal para que a gente chegue a alguma conclusão, né, no final do processo. Então, a variação infinitesimal a partir do início da reação, ela é dada por uma diferencial do número de mols. Lembra que a gente tem, na nossa definição lá do começo, de misturas, que para cada espécie, a variação da energia de Gibbs dessa espécie tem relação com a variação do número de mols dela na mistura. Então, o nosso diferencial aqui está para o número de mols de cada espécie. Então, a gente tem que somar a variação da energia de Gibbs de todas as espécies. No equilíbrio, essa variação é zero. Isso aqui acontece no equilíbrio, né? Aí, o que é? Então, essa daqui seria a variação da energia de Gibbs para a espécie A. Potencial químico de A vezes a diferencial do número de mols de A. O mesmo vale para B. Quantos reagentes tiver aqui, essas reticências aqui mostram isso. Então, é o número a gente vai somar para todos os reagentes. Já aqui, a partir daqui, a gente está escrevendo para os produtos. Então, a gente tem aqui a mesma variação, mas agora para os produtos. Então, isso aqui é a diferencial da energia de Gibbs do produto R, e aqui é a diferencial da energia de Gibbs para o produto S, e quantos produtos mais eu tiver. Só que aí eu vou pensar o seguinte: para eu formar RS, eu tenho que consumir A, então o número de mols de A vai diminuir, eu tenho que consumir B numa certa proporção para que eu forme R e para que eu forme S. Isso não acontece de forma independente. Se eu tiver só A, nessa reação A mais B dando RS, eu não formo RS, né? E eu só formo S se eu tiver A e B, para eu ter a reação. Então, todas as variações de quantidades aqui estão interligadas. A cada Azinho, número de mols de A que eu consumir, eu posso formar Rzinho R, Szinho S, desde que eu reaja com Bzinho B. Certo? Então, todas as variações de número de mol são interligadas, são interdependentes. Então, a gente não pode considerá-las independentes. O que acontece é que, a partir do momento que eu ponho, eu estou falando em termos de tempo, mas na situação inicial em que eu tenho A e B juntos numa reação,
Eu só posso, depois que decorrer o tempo necessário, eu vou ter consumido uma parte de A e B e vou ter formado um pouco de RS. Esse pouco pode ser uma grande proporção ou uma pequena proporção em relação à quantidade inicial de A e B. Né? Mas a gente tem essa interdependência entre as quantidades. O que acontece é sempre assim, ó. Se eu formo, se aqui for 2, aqui for 3, aqui for 1 e aqui for 2, né, os coeficientes estequiométricos, para eu formar 1 mol de R, eu vou consumir 2 mols de A. Para eu formar 2 mols de S, eu vou consumir 2 mols de A e 3 mols de B. Para R, 2 mols de A e 3 mols de B. Certo? Se eu pegar o número de mols de A que eu consumi e dividir pelo coeficiente estequiométrico, ele fica igual ao número de mols de R dividido pelo coeficiente estequiométrico, que é igual ao número de mols de B dividido pelo coeficiente estequiométrico e assim por diante. Né? A mesma coisa a gente tem que pensar no sinal aí agora das diferenciais. Né? Então, vocês percebem que se eu dividir o número de mols de R formado pelo coeficiente estequiométrico, eu obtenho um valor que ele é constante, que é igual ao número de mols de S dividido pelo coeficiente estequiométrico, sempre, né? Que é igual ao coeficiente ao número de mols de B dividido pelo coeficiente estequiométrico. Isso sempre vai dar o mesmo valor, né? Aí eu tenho que pensar no sinal, né? O que está acontecendo? Qual que é o sinal dessa diferencial? Né? A gente está pensando aqui na diferencial do número de mols, né? A e B, eles estão, a partir da composição inicial, A e B estão sendo consumidos, né? Então, a diferencial de A e de B, que são os reagentes, ela tem que ser negativa, porque eles estão sendo consumidos. Enquanto não se chega ao equilíbrio, os reagentes estão sendo consumidos. Né? À medida que a reação progride, RS estão sendo formados. Então, o sinal para diferencial dessas espécies, dos produtos, né? Então, aqui estão os produtos, é positivo. Né? Tá? E a gente divide aqui pelo coeficiente estequiométrico porque a gente sempre obtém o mesmo valor. Então, esse número aqui, DNA sobre A, DNB sobre B, DNR sobre R, DNS sobre S, se eu assumir que eu posso usar os sinais dessa forma, negativo para quem é consumido e positivo para quem é formado, isso tudo leva sempre ao mesmo número. Né? Então, eu só repeti aqui, né, aquela equação que estava lá no slide anterior. Então, se eu pegar essa expressão aqui, e vocês concordarem comigo que ela está válida, esse número aqui é sempre o mesmo. E aí o nome que é dado para essa é uma diferencial, né, é dessa letra grega, que é a letra grega. O jeito mais fácil de escrever isso é... Como é que é? A gente pode escrever assim, psi. Né? É um epsilon com uma perninha a mais, né? Você faz assim e tem o psi. Né? Ou é uma letra grega, como outras, né? Para não ficar usando sempre as mesmas e começar a gerar confusão, fez essa opção pelo uso do psi. Então, o psi, ele tem ele é a diferencial para todos os... eu tenho sinal de internet, né? Ele é esse diferencial de número de mols. Então, ele pode ser chamado de progresso da reação.
Porque quanto mais rápido for esse avanço da reação, também tem esse nome, pode ser dado esse nome. Né? Quanto maior for a inclinação, né? Quanto mais rápido, quanto mais for consumido de A, maior vai ser o valor de dψ. Né? Então, nos livros de fisicoquímica, ele é chamado de coeficiente de extensão da reação. Vocês vão encontrar alguma coisa parecida com psi em alguns livros de química geral, vão encontrar alguns livros de química inorgânica também, com avanço de reação, se eu não me engano o nome, mas é a mesma coisa, né? A definição é a mesma. Eu já falei para você, isso aqui são os coeficientes estequiométricos. A, B, R, S são os coeficientes estequiométricos. Né? Isso aqui, porque o Ni, que está definido aqui, está dado aqui, né, que eu esqueci de falar, tem o Nizinho aqui, que são os coeficientes estequiométricos. Bom, o dψ, ele tem relação com uma quantidade, né? O coeficiente estequiométrico, ele é adimensional, e a nossa diferencial aqui é em número de mols. Então, o dψ, ele tem a mesma unidade do número de mols, né? É mol a unidade dele. Se a gente substituir o dψ, que é esse termo aqui, ó, certo? Então, dψ, vamos colocar aqui, ó, dψ, ele é igual a menos d de Na sobre A. Essa é uma das igualdades. Então, se eu quiser escrever dNA, eu posso escrever simplesmente como sendo o Azinho vezes dψ, certo? Se eu quiser escrever menos DNA, isso aqui está faltando um sinal negativo, né? Então, o negativo eu vou deixar aqui, tá? Isso é só um jeito da gente representar. Então, eu posso, todos os valores que envolvem as diferenciais dos números de mols, eu posso substituir por psi. Então, se eu fizer isso, né, na expressão lá original da energia de Gibbs, da diferencial da energia de Gibbs para uma reação química, eu chego nesse termo. Então, onde estava D de Na, eu substituo por essa definição aqui, ó. Só que com um sinal negativo para o outro lado. Então, fica menos A dψ, menos B dψ, mais R dψ. Tudo multiplicado pelo potencial químico de cada espécie. Né? Agora, eu tenho o mesmo termo que aparece em todos os todo o somatório, e o sinal negativo para reagente e positivo para produto apareceu naturalmente. Aqui é reagente, aqui é produto. Né? Naturalmente, agora a gente tem uma separação clara entre o que é produto e entre o que é reagente. Os reagentes, eles estão sempre com esse sinal negativo aqui, porque quando a extensão da reação é muito baixa, eles estão sendo consumidos, né? Sempre. Aí eu tenho esse costume, né, de repetir a última equação de um slide no próximo, então eu fiz isso aqui. O que eu posso fazer a partir daqui? Agora eu posso fazer a diferencial da energia de Gibbs com esse termo de avanço, de extensão da reação, né? Do coeficiente de extensão da reação. Se eu fizer isso, eu fico com uma equação agora eu já estou assumindo que a reação é A mais B, com seus coeficientes estequiométricos, dando R e S. Simplesmente, né, sumiram as reticências aqui, só para a gente simplificar um pouco a nossa escrita. Né? Então, eu vou ficar, então, que a diferencial da energia de Gibbs com esse coeficiente de avanço, de extensão da reação, ele vai ser dado simplesmente pelos potenciais químicos de cada espécie na reação, multiplicado pelos seus coeficientes estequiométricos. Positivo para produto, negativo para reagente. Nada disso mudou
ou nada disso mudou. A gente tinha a igualdade do DG igual a zero para o equilíbrio, isso se mantém, né? Então, isso aqui é equilíbrio. Então, essa situação é uma situação de equilíbrio. No equilíbrio químico, isso aqui tem que ser válido. Tá? Essa derivada aqui de G com Xi tem que ser zero. E como é que eu acho esse zero? Eu posso calcular os valores do potencial químico de cada espécie naquela extensão de reação. Tá? Isso é um critério de equilíbrio, portanto. Né? E esse é o critério de equilíbrio se eu quiser utilizar, né, e pensar na extensão da reação associada à energia de Gibbs. A gente só tem que lembrar o seguinte, né? Então, como que a gente analisa que Xi igual a zero quer dizer que a reação não andou. A reação está só com os reagentes presentes. Então, não foram formados produtos, ou seja, a gente colocou dois reagentes que não reagem, né? Eles não formam nada um na presença do outro. Se eu chegar num valor de Xi igual a 1, eu só tenho produtos presentes, ou seja, a minha reação ela é completa. Toda a quantidade, todo o número de mols de reagente que eu adicionei foi transformado em produto. Né? As reações químicas, em geral, estão entre Xi 0 e 1. Se a reação Xi é maior que zero, mas tipicamente não chega a 1. Pode chegar muito perto, mas tipicamente não chega a 1. O que é isso que eu estou falando? É isso aqui. Ó. Então, se eu fizer aqui uma extensão de reação que vai de 0, só reagente, até 1, só produto. Né? Então, isso aqui eu plotei aqui no meu eixo X o coeficiente de extensão da reação. E isso, a energia de Gibbs, em função disso, eu vou ter tipicamente, para uma reação química qualquer, uma curva desse tipo, em que eu tenho, no começo da reação, essa reação acontecendo de forma espontânea, ou seja, eu tenho G, a derivada ΔG, ΔXi menor que zero, isso quer dizer que o processo é espontâneo. Após o mínimo, então aqui seria o Xi de equilíbrio. Né? Se eu for capaz de medir Xi aqui, esse aqui seria o coeficiente de extensão de reação de equilíbrio. Quando a derivada aqui é zero. Né? Quer dizer, se eu traçar a derivada, eu tenho uma curva horizontal. Se eu passar da condição de equilíbrio, que é um ponto aqui, a curva ΔG, ΔXi fica positiva. Né? Daqui para cá, ΔG, ΔXi está maior que zero. Se tem alguma relação de energia de Gibbs maior que zero, quer dizer que o processo direto não é mais espontâneo. Né? Processo direto não é espontâneo. Daqui para cá, de zero para cá, eu tenho ΔG, ΔXi menor que zero, então o processo direto é espontâneo. Ou seja, a reação Azinho A, Bzinho B, dá Rzinho R mais Szinho S. Né? É essa a reação. Então, eu escrevi ela numa certa direção. Né? Então, quando ΔG e ΔXi é menor que zero, a tendência é que haja consumo de A e B para formar RS. Essa é a tendência espontânea. A partir do equilíbrio, para maiores extensões de reação, a tendência deixa de ser a tendência direta e passa a ser a tendência inversa. Então, aqui,
Se o processo direto não é espontâneo, o processo invertido, né, o processo inverso, é o espontâneo. Então, quando há excesso de RS, a tendência é que você tenha uma reação acontecendo no sentido inverso, né? Se a gente pegar e quiser entender o que está acontecendo aqui, a gente pode simplesmente integrar dos dois lados. E quando a gente chegar nisso aqui, a gente vai perceber que essa integral vai dar para a gente simplesmente o somatório dos potenciais químicos, vezes o coeficiente estequiométrico. Então, nossa condição de equilíbrio, ela continua sendo essa daqui, ó. Então, essa situação aqui do somatório dos potenciais químicos, levando em conta o sinal do coeficiente estequiométrico, isso dar zero é uma condição de equilíbrio, né? E quando está fora dessa condição, está fora da condição de equilíbrio, tá bem? Deixa eu ver aqui, o desenho vai para vai para frente. Então, a nossa equação, a nossa condição de equilíbrio é essa daqui. A gente vai sempre lembrar que o sinal do coeficiente estequiométrico, nessa equação, ele é determinado pela condição. Se na equação química que a gente escreveu, a espécie é reagente, o coeficiente estequiométrico dela vai ser negativo nesse somatório. Se ela for produto, o coeficiente estequiométrico dela é positivo nessa equação, né? Se isso é verdade, na condição de equilíbrio, o somatório dos coeficientes estequiométricos, aí o módulo, vezes o potencial químico para reagente, tem que ser igual ao produto, né? Porque eu vou ter lá menos A, potencial químico de A, menos B, potencial químico de B, mais Rzinho, potencial químico de R, mais Szinho, potencial químico de S. Isso dá zero, né? Você tem coisas com sinal negativo e positivo. Para isso aqui dar certo, né? Para isso aqui dar zero, isso aqui tem que ser verdade. Certo? É isso aqui que essa expressão está dizendo, né? O somatório do potencial químico vezes o coeficiente estequiométrico para reagente tem que ser igual ao somatório do potencial químico vezes o coeficiente estequiométrico para produto, para que eu esteja no equilíbrio. Veja que é potencial químico aqui, hein? Não é concentração. Então, esse somatório aqui, essa igualdade também é um critério de equilíbrio, tá? A gente pode escrever esse somatório, lembra, os termos de coeficiente estequiométrico é como se fossem a ponderação de cada espécie. Então, a gente pode pensar que é um somatório ponderado, né? Então, a soma ponderada da tendência à transferência de massa de reagentes é igual à soma ponderada da tendência à transferência de massa dos produtos se eu tiver na condição de equilíbrio de uma reação química. Ou seja, lembra que a gente falou que o potencial químico ele é uma tendência, ele é a medida da tendência à transferência de massa. Então, o que está dizendo aqui é, na condição de equilíbrio, existe uma igualdade na tendência de transferência de massa de reagente para produto e de produto para reagente. Isso é a forma da gente ver o equilíbrio químico como uma situação dinâmica. Qualquer reagente que seja transformado em produto vai causar uma variação no potencial químico que vai fazer com que os produtos tendam a se transformar em reagentes de volta. De modo que a variação total dá zero, mas o tempo todo há pequenas variações em torno do mínimo
que garantem que a reação química ela não avança, ela não acontece, não muda a concentração, mas você sempre pode ter variações infinitesimais, né? Ou seja, que a gente costuma associar com equilíbrio dinâmico. Só que lembra que aqui não está falando de velocidade. Velocidade é outro mundo. Vocês vão ter uma disciplina inteira, praticamente, sobre velocidade de reação, que é equilíbrio cinético, né? Aqui a gente está falando uma tendência à transferência de massa. Tendência à transferência de massa é potencial químico. Tendência à transferência de massa é potencial químico. Aqui é potencial químico de reagentes, aqui é potencial químico de produtos. Tá bem? Fora do equilíbrio, a gente vai ter, então, como eu falei, né, esse somatório dos potenciais químicos menor que zero. Na situação em que o potencial químico, somatório do potencial químico dos reagentes é maior que dos produtos, a tendência é que haja transferência de massa de reagentes para produtos, de modo que o potencial químico dos reagentes diminua e o dos produtos aumente até que haja igualdade. Lembra que a gente já falou sobre a dependência do potencial químico com a concentração várias vezes, né? Então, aqui a gente pode analisar dessa forma nesse gráfico. Se há essa situação de somatório de energia de Gibbs de potencial químico dos reagentes maior que dos produtos, a gente vai seguir essa setinha aqui, tá? A setinha da esquerda, né? Há uma tendência a que o avanço da reação aumente, né? Que a extensão da reação aumente. Ou seja, nessa situação de o que tende a ter um valor aumentado de que sim, ou seja, mais reagentes se transformam em produto. Se chegar num ponto em que esse sinal se inverter, em que o somatório do potencial químico dos reagentes for menor que dos produtos, a tendência também se inverte. A tendência passa a ser você partir de uma situação com muito produto e tender para diminuição da quantidade de produtos, seguindo aqui a cara dessa derivada. O equilíbrio acontece quando, ao chegar aqui, não importa quanto tempo isso leve, mas ao chegar aqui, a tendência do processo é que não haja mais variação de quantidades relativas, né? De frações molares, portanto. Está claro até aqui o que eu estou falando? Mas assim, eu vou olhar se vocês estão acordados, se eu tenho internet, tá? Não, a gente está te ouvindo, sim. Tá bom, obrigado. E aí a gente tem aqui uma situação específica. Então, o que eu falei até agora é bem geral, né? Mas numa situação específica, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, no equilíbrio químico envolvendo gases ideais. O potencial químico de um gás ideal ele vai ser dado por uma expressão equivalente àquela que a gente já resolveu isso aqui, né? Explicitamente antes no curso. Então, o potencial químico de um gás ideal ele vai ser dado por essa expressão em que a pressão, esse PA aqui é a pressão parcial de A, e P com esse θ é a pressão padrão. Então, se eu tiver uma reação química genérica que envolve gases, eu vou ter A na sua pressão parcial PA, B na sua pressão parcial, R, S, tudo isso levando em conta os coeficientes estequiométricos. A gente pode escrever o potencial químico para cada uma dessas espécies, né? Aqui já está escrito, por exemplo, para a espécie A. Essa primeira expressão já tem o potencial químico para a espécie A. Eu posso fazer uma equação equivalente para B, para R e para S, né?
Então, ao fazer isso, o potencial químico de A está aqui. A gente já viu que é menos, A é reagente, né? Então é menos o coeficiente estequiométrico de A vezes o potencial químico de A, está escrito aqui. Para B é a mesma coisa, então é menos B, que é o coeficiente estequiométrico, vezes o potencial químico de B, que é isso aqui que está escrito de acordo com a expressão ali de cima. Considerando que são essas 4 as espécies envolvidas, né? Agora eu posso ter agora para os produtos o sinal positivo, coeficiente estequiométrico, vezes o potencial químico de cada produto, né? Para R e para S. Então, a variação da energia de Gibbs, né? Já pensando naquele delta que a gente integrou lá, né? A variação de energia de Gibbs molar para essa reação é dada por essa expressão aqui. Se eu, agora, né, o que eu vou fazer agora, eu vou isolar os termos do potencial químico das espécies nas condições padrão, né? Então, estão isolados aqui. Então, tá para R e para S positivo, para A e B negativo, mais os potenciais padrão. E um segundo termo, que é o termo que tem que é multiplicado por RT, em que eu tenho aqui o coeficiente estequiométrico vezes o termo dependente da pressão parcial de cada espécie. Positivo para produto, negativo para reagente. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque agora eu posso dar uma diminuída, uma enxugada nessa equação. A primeira coisa que eu vou perceber é que essa diferença que está dada aqui de potencial químico das espécies nas condições padrão vezes o coeficiente estequiométrico menos o potencial químico dos reagentes nas condições padrão seria o G padrão final menos G padrão inicial de um processo químico genérico. Então, isso aqui dá para a gente o ΔG padrão para essa reação. E aqui a gente pode fazer uma série de manipulações, porque a gente é um somatório de logaritmos, né? Se a gente soma 2 logaritmos, a gente pode escrever como o logaritmo do produto dos argumentos. Se a gente subtrai logaritmo, a gente pode colocar como a razão entre os argumentos, né? Então, vamos fazer isso, né? Primeira coisa aqui que a gente fez foi usar aquela regrinha que eu falei. Eu achei que eu tinha feito na onda inversa. O LN, então, eu multiplico os argumentos que estão com sinal positivo e eu divido pelos argumentos que estão com sinal negativo. Eu já passei para cá, né? Então, aqui, isso aqui a gente pode... Eu vou dar um exemplo, né? Isso aqui, como está escrito R, que multiplica o LN, eu posso escrever como LN de P de R sobre P padrão, elevado a esse coeficiente estequiométrico. Eu usei essa propriedade também de logaritmo, então aqui já está multiplicado já está elevado aos coeficientes estequiométricos. E aí eu reconheço, isso aqui é o ΔG padrão, e eu dou um nome para esse termo aqui. Então, aqui, quem já viu já estudou alguma coisa de equilíbrio químico, já reconhece um pouco essa equação. Só que essa equação aqui, a gente não está na condição de equilíbrio ainda. Mas ela dá para a gente o que a gente chama de quociente de reação. O que é quociente de reação? É quanto que tem de produto dividido por quanto que tem de reagente. Tudo isso é levado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, isso aqui a gente chama de quociente de reação, que tem o nome de Q, né? Então, a gente fica com esse termo Q. O P subscrito aqui é porque é para gases. Então, é o Q relacionado à pressão desses gases, né? Então, a gente escreve essa expressão. Essa expressão é bastante interessante, porque ela diz que o ΔG de uma reação, em qualquer momento, ele é dado pelo ΔG da reação padrão,
É o ΔG padrão. Então, ΔG padrão, eu consigo, por exemplo, obter a partir dos ΔG de formação de produtos e reagentes. Mas um termo aqui que envolve a temperatura, Ln do quociente de reação. Isso aqui vale para qualquer situação. Então, para qualquer valor, essa equação ela vale para qualquer valor do coeficiente de extensão de reação. Né? Isso aqui não está limitado a nada, né? A nenhuma, não existe nenhuma limitação. E essa equação ela é, para todos os efeitos, uma equação praticamente exata. A gente pode discutir alguma coisa a respeito da pressão, que também existe uma pressão efetiva, né, que a gente associa às interações intermoleculares, que é chamada de fugacidade. Mas, exceto por isso, a gente está numa situação em que essa equação ela é, a princípio, exata. Só que, então, a gente pode voltar para o nosso gráfico de G em relação a Xi, e a gente vai lembrar o seguinte, que o ΔG padrão, ele parte de produtos menos reagentes. Então, é como se eu tivesse... ele é a diferença entre Xi igual a 1, então seria o G para Xi igual a 1, menos o G para Xi igual a 0. Ou seja, só produto só reagente. Né? Então, se a gente considera o ΔG padrão, a gente assume, em princípio, que todo produto todo reagente é convertido em produto. Ele dá, então, nesse gráfico aqui, exatamente essa diferença de energia de Gibbs. Já o G que a gente calcula, o ΔGm, ele está aqui em qualquer lugar desse gráfico, certo? Então, se eu estiver nesse ponto aqui, eu posso pensar que o meu ΔGm ele tem uma relação com um dos extremos. Se eu colocar como referência aqui os reagentes, o meu ΔGm é esse valor. O que acontece é que, aqui nesse ponto, e aí é difícil de representar, o ΔG é 0. Né? Nesse ponto aqui, por causa daquela integração que a gente fez, né, desse ponto do Xi de equilíbrio, ΔG é 0. Essa é a real, né, a condição de equilíbrio. Né? Isso é um critério de equilíbrio, que a gente já viu lá para soluções para substâncias puras. Né? Então, no equilíbrio, o ΔG é 0. ΔGm é 0. E aí, nessa situação especial, a gente vai mudar o nome do Q. Né? Para quando o ΔG é igual a 0, esse Q ele passa a ser o QP na condição de equilíbrio. QP na condição de equilíbrio, a gente dá o nome de K. K, e está o P subscrito aqui também, porque também é um K calculado utilizando pressão. Então, quando a gente calcula KP dessa forma, é porque a gente está falando de reação entre gases, a gente está calculando a constante de equilíbrio para gases. Né? Aí a nossa expressão, que a gente tinha chegado lá agora há pouco, simplifica mais ainda e ela dá um resultado que não é surpreendente, mas é um resultado que facilita muito a nossa vida. Né? O ΔG no equilíbrio é 0. Então, eu fico com essa expressão. Agora eu substituí o QP na condição de equilíbrio por K. Então, aqui é a constante de equilíbrio. Né? Aquela que vocês viram lá no ensino médio, aquela que vocês viram até a exaustão em Química das Soluções, que vocês viram também um pouco lá na Química Fundamental, que vocês ainda vão analisar bastante aí
Não sei se vocês estão fazendo as disciplinas de química analítica na sequência, e vocês ainda vão ter muito contato com ela, inclusive aqui na fisicoquímica a gente vai falar bastante sobre isso com vocês ainda. Então, essa é aquela constante de equilíbrio. Ela está definida aqui em termos de pressão parcial, né? Aí eu posso simplesmente passar o ΔG, né? Vou rearranjar essa equação para que eu tenha agora um termo com ΔG, né? E aí eu fico que o ΔG padrão da reação, esse aqui é que eu consigo muitas vezes a partir de dados tabelados de ΔG de formação, né? Vocês fizeram ou estão fazendo isso para a lista que vocês estão entregando hoje. Só que para outras condições, né? Menos RTLN de K. Então, olha só que legal, né? Se eu, de alguma forma, puder calcular o ΔG padrão de uma reação, eu sei qual que é o valor das pressões de equilíbrio para essa reação. Ou vice-versa. Se eu for capaz de medir a constante, então, se eu for capaz de medir pressões parciais de equilíbrio, numa reação, eu acho o ΔG padrão para essa reação. Certo? Portanto, eu sou capaz de analisar essa equação dessa forma. Deixa eu ver o que vem aqui. Eu consigo analisar algumas coisas interessantes, né? Vamos analisar um pouquinho o sinal dessa reação. Vou fazer aqui no cantinho. Aí eu paro e a gente continua na próxima aula. Eu acho, eu quero assim. Aí vocês podem tirar dúvida à vontade também. Olha só que interessante. Se Kp for menor que 1, o que quer dizer Kp menor que 1? Né? Kp menor que 1 quer dizer que o termo no denominador é maior que o termo no numerador. Isso é uma coisa que a gente consegue ver, né? Isso quer dizer que a predominância de produtos, ou a predominância de reagentes, certo? Lembra que no denominador estão os reagentes, no numerador estão os produtos, né? Então, se Kp é menor que 1, a predominância dos reagentes. Se Kp é maior que 1, acontece o contrário. A predominância dos produtos. Ou seja, nessa reação química, no equilíbrio, você vai ter mais produtos, em termos ponderados, do que reagentes, né? Então, Kp menor que 1, que é essa situação de predominância de reagente, se eu olhar para essa expressão aqui, Kp menor que 1, isso quer dizer que, isso implica na equação que menos RT ln de Kp é maior que 0. Lembra que tem um menos aqui. Por quê? Lembra, o ln de qualquer número entre 0 e 1, isso quer dizer que ele é menor que 0. Né? Então, se Kp for menor que 1, o ln de Kp é necessariamente menor que 0, portanto, RT ln de Kp é maior que 0, e ΔG, padrão, também é maior que 0. Ou seja, é uma reação que a gente vai classificar como uma reação não espontânea. Veja que reação não espontânea, portanto, tem um significado mais amplo. Quer dizer que essa reação química vai gerar no equilíbrio, ela vai ter mais reagente do que produto. Não quer dizer que não acontece de jeito nenhum. Só quer dizer que a quantidade de produto formado é pequena
em relação à quantidade de reagentes. Por outro lado, se Kp for maior que 1, isso implica que Ln de Kp é maior que 0. Isso vai fazer com que menos RT Ln de Kp seja menor que 0. Portanto, ΔG padrão é menor que 0. Dá para fazer tudo ao contrário, né? Então, o que é? Então, ΔG padrão menor que 0 quer dizer que a reação é espontânea. E, portanto, quando há predominância de reagentes, aliás, quando há predominância de produto sobre reagente, em que há, então, Kp maior que 1, ΔG é menor que 0. Então, se eu olho... Então, a gente pode analisar isso da forma direta, como eu fiz, ou inversa. Se eu calcular um ΔG padrão, e esse ΔG padrão for menor que 0, eu posso afirmar que, numa reação química que eu descrevi ao calcular esse ΔG menor que 0, que a constante de equilíbrio vai ser maior que 1. Ou seja, que essa reação química vai ter predominância dos produtos em relação aos reagentes. E o contrário também vale. Se eu calcular um ΔG padrão maior que 0, eu posso afirmar, sem medo de errar, que no equilíbrio aquela reação química vai ter predominância de reagentes sobre produtos. Tá bem? Era mais ou menos isso que eu queria falar hoje. A gente pode agora continuar, como vocês queriam tirar dúvida da lista, e vocês não tinham nenhuma dúvida para tirar dessa conversa. A gente pode fazer isso. Só um minutinho aqui para eu conseguir sair daqui. Era isso. Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre o que eu falei? A princípio, não. Eu errei muito a abordagem com vocês esse semestre e eu estou pagando, e vocês também por isso, né? Mas tudo bem, a gente chega lá. Eu acho que vocês estão pagando mais que eu, né? Mas tudo bem. Eu devia ter perguntado para vocês no começo do semestre se vocês queriam aula síncrona, porque parece que a maioria não quer, né? Enfim, a Esther desistiu, né? Pode falar, gente. Vocês têm dúvidas sobre a lista? Tem, só estou organizando aqui para poder te passar. Se alguém quiser começar antes também, aí o João vai entrando. Alguém quer tirar alguma dúvida? Além do João? Eu vou esperar o João, professor, que dependendo da dúvida dele é incomum com as que eu tenho também. Ok. Vou esperar ele também, professor, porque eu também tenho uma dúvida no outro exercício mais específico aqui, mas pode deixar ele falar primeiro. Ok. Eu tenho uma dúvida no 12 da lista. Deixa eu pôr a lista aqui. Eu já deixei ela aberta pensando... É a 4, né? Isso. Já está o 12 aqui, bem em evidência mesmo. Isso. Tá. A letra A, eu calculei aqui. Eu fiz o Ln da pressão de vaporização sobre a pressão inicial é igual a menos a variação do ΔH de vaporização sobre R vezes 1 sobre T. Aí, beleza, achei a pressão de vaporização. Só que na B, não sei se está certo, né? Mas enfim. Na B, ele pede para achar o ponto de ebulição da água no topo do pico. Aí eu fiquei em dúvida se era... Porque vai usar a gravidade para poder achar isso? Ou eu estou indo pelo caminho Não, eu dei errado? para você a pressão atmosférica. Tá vendo? No topo do pico da neblina, a pressão atmosférica é tipicamente 460 torr. Então, você tem
Você sabe qual que é a ebulição da água nas condições padrão, certo? Sim. E aí agora você tem uma situação em que você sobe para uma altitude de 3.000 metros e lá a pressão atmosférica que a água está sujeita é menor. E você sabe que para a pressão padrão a ebulição da água é um valor. Agora eu quero saber qual que é a ebulição da água numa pressão menor. Você Então vai eu vou usar a usar... mesma fórmula. É É, isso, né? isso. Tá. É uma variação do mesmo tema esse exercício, né? 2 variações do mesmo tema. Entendi. Certo. Então agora eu tenho as 2 pressões, eu vou precisar achar a temperatura, é isso, né? Isso. Ah, eu tenho mais uma dúvida, mas pode deixar o pessoal falar aí, que eu vou procurar ela aqui, que eu nem lembro mais qual que é. Peraí. Tá bem. Quem mais quer perguntar, gente? As dúvidas vão acabar sendo específicas mesmo, a menos que vocês tenham alguma coisa conceitual que está atrapalhando aí o processo de confecção das listas. Eu vou subir aqui Assim, devagar. sobre conceito, eu percebi que eu estou um pouco em dúvida sobre reversível e irreversível. Eu entendo que o conceito de reversibilidade é hipotético, né? Porque nunca vai ser 100% reversível, certo? Teria que ser uma pressão constante, né? Se eu estou errado. Na verdade, assim, o conceito de reversibilidade, ele é muito mais fácil a gente ver numa reação química. Mas você tem toda... É assim, né? Na verdade, o que é reversível? Eu vou tentar dar um exemplo simples, né? Vamos dizer que isso aqui seja um pistão. Deixa eu ver se eu não sei nem se está aparecendo na minha tela. Vamos dizer que é uma borrachinha que eu achei aqui na minha mesa, tá? Vamos dizer que isso aqui seja um pistão. Aí, eu posso aplicar pressão nesse pistão, né? Se eu tiver aí, aqui embaixo, aqui, se tiver uma pressão super alta do meu gás, né? Vamos dizer que aqui esteja muito alta a pressão. Aí eu tenho alguma coisa que está segurando aqui meu pistãozinho. De repente eu solto o que está segurando ele. O que ele vai fazer? Vai fazer assim, ó, pop, vai subir. Vai subir tanto quanto for a diferença de pressão. Ele vai subir até igualar a pressão. Aí ele para aqui. Certo? Então, por que ele faz isso? Porque a pressão que está aqui em cima é a pressão atmosférica. Aqui está uma pressão alta, ele faz, pop, sobe. Né? Outro jeito de eu fazer isso é o seguinte: eu ponho, dá uma pressão alta aqui ainda. Só que agora eu ponho um pistão aqui que eu consigo controlar a pressão. Aí eu meço a pressão que está aqui dentro, eu aplico aqui exatamente a mesma pressão. Aí eu diminuo só um pouquinho, eu solto, né? Então está solto aqui. Eu diminuo só um pouquinho a pressão que esse pistão está aplicando. Aí o que vai acontecer? O meu sistema vai expandir um pouquinho. Se eu aumentar a pressão de volta, do mesmo tanto, então eu fiz um menos pressão. Se eu fizer um mais exatamente da mesma pressão, o sistema volta para a condição anterior. Eu posso fazer isso para valores relativamente altos e eu consigo ainda esse controle. Mas no limite, em que eu fizer uma variação muito pequena, esse sistema muda só um pouquinho e vai mudando de valores muito pequenos. Eu posso fazer isso essa variação pequena de forma contínua. Eu vou variando um pouquinho só, mas o tempo todo. Aí o sistema vai fazer o quê? Ele vai subindo, 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 até uma certa pressão, que eu que defino aqui pelo meu pistão. A qualquer momento dessa subida, se eu reverter o sinal da pressão, ele começa a descer de novo. Certo? Esse segundo caso, em que eu tenho esse pistão que controla a pressão, é o que a gente pode definir como um processo que seja reversível. Só que, como você falou, isso é conceitual no sentido de que não existe variação infinitesimal de pressão.
Então, qualquer variação que eu fizer, ela é macroscópica, porque eu tenho um limite instrumental para fazer isso. Eu não consigo fazer uma variação infinitesimalmente pequena, porque no mínimo, eu tenho um motor de passo, que vai gerar, entre um passo e outro, tem uma variação que é macroscópica, para todos os efeitos, né? Mas, conceitualmente, o que quer dizer reversível? É que a qualquer momento, se você faz o processo num sentido, você não tem que voltar tudo, né? Se você inverter o sinal que você está fazendo, você volta para a condição imediatamente anterior. Isso é o reversível. Quer dizer, você pode pegar esse pistão e ficar brincando com o sistema e fazer assim. Diferente do outro em que você soltou, porque você tinha uma pressão, você soltou, ele faz pop. Para você voltar, você tem que voltar para a condição inicial, você tem que voltar lá de cima para pressionar de novo. Né? Não, você não consegue reverter esse processo. E aí a energia desse trabalho feito pelo gás vai ser diferente da que você vai fazer para voltar ele para a condição primária. Então, por isso que seria irreversível, porque as energias são diferentes, certo? O jeito de fazer o trabalho é diferente. Então, um é reversível, o outro é irreversível, e isso vai impactar diretamente no trabalho que você consegue fazer, no que você consegue obter do sistema. Né? Então, todo o processo que você conseguir fazer de forma reversível, ou o mais próximo possível de reversível, vai te gerar mais trabalho, que é o que você quer normalmente. Só que do ponto de vista mecânico, isso é complicado, só que com reação química isso é relativamente fácil de entender. Né? O que é uma reação química reversível? É uma reação química que está no equilíbrio. Imagina que você pegou um exemplo que é o que a gente faz no laboratório de termodinâmica. Se você pegar um éster qualquer, acetato de etilo, colocar ele em meio aquoso, existe uma tendência natural de parte desse éster hidrolisar. Né? Então, lembra lá, ácido carboxílico mais álcool dá éster mais água. Então, se você pegar um éster e colocar em água, naturalmente uma parte daquele éster vai virar o ácido carboxílico e o álcool correspondente. Se você colocar um ácidozinho ali para catalisar essa reação acontece e depois de um tempo chega no equilíbrio. O que é esse equilíbrio? É a reação química reversível. Você tem, uma vez que você atingir o equilíbrio, no equilíbrio vai ter um pouco de ácido acético eu falei acetato de etila, né? Então, o ácido correspondente ao ácido acético, o álcool é o etanol, vai ter água e vai ter o acetato de etila. Então, naquela situação de equilíbrio, você vai ter uma certa quantidade de acetato de etila ali na solução, água, ácido acético e etanol. Eles estão convivendo ali, vamos dizer, em equilíbrio. Se, por algum motivo, uma pequena fração do ácido acético reagir com etanol e formar um acetato de etila e água, imediatamente aumenta o potencial químico do acetato de etila e da água que estão lá, de uma quantidade muito pequena. Estou falando de poucas moléculas se encontrarem e fazerem isso. Né? Com esse aumento do potencial químico, a tendência natural é o ácido acético, o acetato de etila e a água reagirem e retornar para ácido acético e etanol. Não as mesmas moléculas, alguma molécula que está lá no meio, porque o potencial químico aumentou. Então, o que vai acontecer? Esse processo ele é, para todos os efeitos, reversível. Qualquer pequena variação que acontecer com uma das espécies, ela é imediatamente compensada. Às vezes, o imediato aí tem uma questão de tempo, né? Mas ela é compensada o tempo todo, sempre, pelo processo inverso. Então, uma reação química em equilíbrio é provavelmente o exemplo mais próximo que a gente consegue chegar da reversibilidade real. Isso é reversível, entendeu? Qualquer pequena variação, no equilíbrio, qualquer pequena variação de
algum reagente, é na hora contrabalançado pela reação do produto. Isso acontece continuamente. Então, as variações são só infinitesimais, em torno de um equilíbrio. É isso que permite a gente fazer todo esse tratamento, usar tanto a termodinâmica, né? Porque isso é a maior utilidade da termodinâmica para a química, é isso. É a gente pensar, Entendi. né, nesses conceitos. Você entendeu? Aí, entendi. Aí a 8, ela é uma questão que fala que é reversível, né? Só que aí ele diferencia aqui de sistema fechado para isolado. Uhum. Isolado é onde o calor vai ser zero, né? A troca de Isso, calor com o ambiente, né? Uhum. Isso, exato. Então, aqui o isolado quer dizer que esse processo que acontece aqui é adiabático, né? O sistema fechado só quer dizer que não vai entrar gás, nem sair gás durante o processo, mas ele pode trocar calor. Ele só é fechado, não é isolado. Certo. No caso do 8, na letra B, eu fiquei em dúvida, assim, das diferenças nos cálculos, mas aí não sei se você vai poder me ajudar nessa. Então, um sistema isolado, você já falou uma coisa importante. Um sistema isolado quer dizer que o processo é adiabático, certo? Se o processo é adiabático, quer dizer que calor é zero. Sim, certo? então o ΔU vai ser igual ao trabalho, né? Ao trabalho. Aí, se você calcular o trabalho, é um trabalho de expansão reversível, você sabe calcular, tem a equação lá. Então, você acha o ΔU. Né? Se você tem o ΔU, é um processo isotérmico de tananã, tananã. Olha, esse processo ele é isotérmico. Então, tem alguma coisa aqui que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Tudo bem, você calculou aqui o ΔU. Aí o ΔH, a diferença do ΔH para o ΔU é a variação de P vezes V. Né? Aqui a pressão varia. Né? Então você vai ter que calcular agora. Você já tem o ΔU, você calcula o ΔH a partir da variação de PV. Né? Se você tem o ΔH e a temperatura, e você não tem outra troca, quer dizer, o seu sistema aqui não tem troca de calor com o ambiente. Né? Se a temperatura é constante, você não tem outra fonte de variação de entropia. Então, o seu ΔS, você tem que pensar nele aqui. Tá? Aí, com o depósito do ΔH e do ΔS, você tem o ΔG. Certo? Certo. Aí, o ΔG e o ΔA também tem uma relação simples que você consegue achar de diferença entre eles. E, na verdade, se você tem o ΔU e você tem o ΔS, você tem o ΔA também. Né? Ou você faz pela relação entre ΔG e ΔA, ou, como você já calculou ΔU, você já calculou ΔS, você calcula o ΔA. Lembra, né? ΔA igual a menos ΔU menos TΔS. O esquema aqui agora é esse. Você vai calcular o trabalho e depois do trabalho calcular a entalpia. O resto você vai fazer relativamente simples. Certo. Aí o 14, ele molar, também fala de reversível e reversível. irreversível. Pô, cheguei lá. Que está perguntando sobre o ΔS. Isso também, eu acho, não sei, eu não consegui entender direito. Quando 3 mols de um determinado gás são aquecidos reversivelmente, dessa temperatura e 1 bar até essa outra temperatura, mantida. Então, a pressão constante, tá vendo? É 1 bar e 1 bar. Quando isso acontece, então você aqueceu 3 mols de um determinado gás de 275 para 375 Kelvin.
O ΔS, nesse processo de a pressão constante, portanto, foi esse aqui, 20 Joule por Kelvin. Se 3 mol desse mesmo gás forem aquecidos irreversivelmente de 275 Kelvin e 1 bar para 375 Kelvin e 1 bar, o ΔS vai ser maior, menor ou igual a 20 Joule por Kelvin? Agora você tem que pensar nas propriedades do ΔS. Se qualquer coisa que eu te falar, eu te dou a resposta. Mas isso aqui tem a ver com as propriedades intrínsecas da entropia. Tá? Tá vendo que ele não está nem te perguntando o valor final? Ele só quer saber se você acha que vai ser maior, menor ou igual. Isso aqui deriva estritamente de você olhar lá e ler as propriedades do ΔS. Tá? Tá. Essa aqui, qualquer coisa que eu te falar, eu te dou a resposta. Porque não é um problema, mas o legal é você ir lá e ler, você vai encontrar essa resposta. Gustavo, em relação ao 13, como eu pensei no 13 da seguinte forma, eu preciso saber quais alterações eu vou ter num sistema para coexistirem as duas fases. Por exemplo, na da água, do gelo e água líquida. Seria esse o caminho certo? Isso, tipo assim, pensar no ponto triplo da água, que no caso coexistiriam as 3 fases. Mas aí é só gelo e água, não está falando do vapor, sim. né? É isso. Você vai falar, então, para que coexista gelo e água, tem que ter uma determinada condição de temperatura e pressão, né? E aí pronto. Né? Aí aqui, por exemplo, né? Aqui gelo e água é equilíbrio de fase de substância pura. Aqui, isso. Você está falando já de uma mistura, né? Qual que é a condição para o equilíbrio de fase entre sacarose sólida com uma solução aquosa de sacarose? Né? Então, qual que é a condição para isso acontecer? Né? Certo. Uma solução saturada de éter em água e uma solução saturada de água em éter. Né? Seria relacionada à solubilidade, então. Isso, exato. Entendi. Exato. Aí, no caso, assim, seria, nesse caso da solubilidade, ela seria intrínseca à temperatura do meu sistema. Tem a ver com a temperatura, tem a Entendi. ver com a quantidade de sacarose que está na solução. Entendi. Né? E, né, é isso. É essa discussão, né? São só as condições qualitativas, né? Você não precisa chegar e falar quantitativamente, porque aí, quantitativamente, você teria que achar os diagramas de fase. Não é isso que a gente está interessado. Entendi, Gustavo. Muito obrigado. Não, por isso. Ô, Gustavo, eu fiquei um pouco com dúvida na 11, na letra B dela. Se eu tenho que usar nessa letra a equação da energia cinética dos gases, que envolve a velocidade e tal? Não precisa, não. Aqui é a B, né, você está falando? Então, é assim, ó. Imagina que ele está falando aqui. Isso, a transformação A. Temperatura de 500 Kelvin e 10 bar. 10 bar é 10 a sexta Pascal, né? Então é aqui, ó. Então, estou nesse ponto. Tá vendo essa cruzinha aí na lista? Estou nesse ponto aqui, ó. Aí ele quer que você fale o que acontece se você for de maneira, vamos dizer que você tem algum calorímetro, alguma coisa assim, que permita que você retire calor a velocidade constante. Então, vamos dizer que você consiga tirar, né, X joule por mol de água por segundo. Né? Aí, ao fazer isso, o que você vai fazer? O que você vai causar no sistema? Você vai causar uma diminuição da temperatura. Né? Aí você está aqui, ó, a 500 Kelvin e 10 bar, você está na fase de vapor. Aí você vai resfriando. Aí você vai cruzar o equilíbrio líquido-vapor.
aí continua resfriando. Aí você vai cruzar o equilíbrio líquido-sólido e continua resfriando até 200 Kelvin, até chegar aqui. Aí ele quer que, de acordo com essa sua capacidade de tirar calor a velocidade constante, né? Ou seja, você não tem que se preocupar se está tirando muito calor ou pouco. Está tirando calor na velocidade constante. O que acontece com a temperatura ao longo do tempo? Certo? Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu chego aqui nesse ponto, o que acontece? Nesse ponto aqui da linha de coexistência líquido-vapor. Acontece alguma coisa. Aí, depois que isso acontece, chega aqui de novo na coexistência sólido-líquido. O que acontece aqui? Quando isso acontece, qual é a consequência disso nessa curva? A temperatura continua caindo? Não continua. A temperatura fica constante por um tempo. A temperatura cai mais rápido nessa primeira parte, nessa segunda ou nessa terceira? E aí isso tem consequência nesse gráfico de tempo, de temperatura em função do tempo que o processo está acontecendo, né? E aí o que é dado para você? É dado para você as diferentes valores das capacidades caloríficas, né? Lembrando que R aqui é a constante dos gases. E te dá aqui também uns delta de transição de fase. Então, com isso aqui, você vai pensar num gráfico que é temperatura em função do tempo, né, que é essa curva de resfriamento que ele está chamando, que é a temperatura no eixo Y em função do tempo no eixo X, partindo de 600 Kelvin, aqui no diagrama de fase, chegando em 200. E o que você vai... onde que as coisas vão acontecer, o que vai acontecer e o que isso significa para esse gráfico. É isso. Você não precisa Então, fazer essa conta, parte na de verdade. cima do gráfico ali, a gente não vai usar, então, é só ali embaixo. Tá, Ela está aqui, né? Isso aqui é uma referência, né? A partir da figura 1, escreva a sequência de eventos que deve ocorrer quando o vapor de água a 500 Kelvin, tá aqui, 500 Kelvin. E 10 bar, vocês vão usar basicamente essa linha aqui. Eu imagino que, assim, no momento onde ele vai cruzar ali, por exemplo, vapor e líquido, ele vai demorar um tempo mais até todo o vapor ir para líquido. Então, ele vai permanecer naquela temperatura por um tempo até todo o vapor passar para líquido e daí continuar regredindo. É tipo isso? Uhum. Tipo isso. Exato. Você está no caminho certo. E nesse gráfico a gente precisa colocar valores ou só mesmo, tipo, se eu nomear a temperatura 1, 2, 3 e 4? Qualitativo, né? Para que estão essas capacidades caloríficas? Lembra que a capacidade calorífica ela tem relação com a quantidade de calor que você tem que dar para o sistema para causar uma variação de temperatura. Se você tem que dar, se você tirar calor, você também tem uma diminuição de temperatura que está relacionada com a capacidade calorífica. Então, qualitativamente, você consegue usar os valores de capacidade calorífica para dar uma cara para o gráfico. Você não precisa fazer isso quantitativamente, mas qualitativamente, você consegue usar esses gráficos para ter essa ideia, esses valores para ter essa ideia para o gráfico. Quantitativamente, né, qualitativamente, você também consegue usar os ΔH aqui para você pensar nesse tempo aí que fica a temperatura constante nas transições que você falou. Certo? Então é qualitativo, mas dá para você dar uma cara para o gráfico a partir desses valores. Certo? Deu para entender melhor assim, Gustavo. Obrigado, tá? Deu? Beleza. De nada. Mais alguma coisa, gente? Mas é só, Gustavo. Muito obrigado. Beleza, tá bom.
João, Marcos. Era isso. Valeu. Tá bem. Acho que daí já tá de boa. Falou. Mais de técnica do que qualquer outra coisa, né? Beleza, tranquilo. Valeu, gente. Eu vou parar de gravar então, tá?